A geopolítica mundial está em ebulição como nunca antes. Enquanto o mundo assiste atônito, antigos aliados se voltam contra si mesmos, potências nucleares se enfrentam em campos de batalha reais, e um cenário que parecia improvável vira realidade sob nossos olhos. O que está acontecendo não é ficção, é a crônica de um conflito iminente, com dados, fatos e declarações que ninguém pode ignorar. O Pentágono soa o alarme, não é mais teoria, é ameaça concreta. Generais americanos alertam que o mundo está à beira de um abismo, onde a guerra não é mais um exercício de estratégia, mas uma possibilidade tangível. E o motivo? A percepção de que os Estados Unidos estão em declínio, uma fraqueza que países como Rússia, China, Coreia do Norte e Irã estão dispostos a explorar. 4 frentes de tensão, 4 bombas relógio prestes a explodir. Será coincidência que tantos focos de crise surjam ao mesmo tempo? Ou estamos diante de uma aliança perigosa, forjada pelo ódio comum ao Ocidente? Enquanto Washington se prepara para o pior, uma pergunta ecoa: até onde essa escalada pode nos levar? Como alertou o general Gregory Guillotte, comandante do NORAD, a união entre esses adversários não é mais uma hipótese remota, é uma realidade que se consolida a cada dia. E no centro dessa tempestade está uma parceria que pode redefinir o equilíbrio global, a aproximação entre Moscou e Pequim, duas potências que não escondem suas ambições de desafiar a hegemonia americana. Mas as surpresas não param por aí. Quem diria que um dos maiores apoiadores do Kremlin estaria agora pressionando Vladimir Putin a sentar à mesa de negociações? O presidente do Brasil, Lula da Silva, não viaja a Moscou para cumprir protocolos, vai com uma mensagem clara: chega de guerra, hora de dialogar. Em um gesto inédito, Lula e Xi Jinping articulam uma coalizão de 13 nações emergentes para mediar um acordo entre Rússia e Ucrânia. O plano? Trocar balas por palavras, transformar Istambul no palco de um entendimento histórico. Enquanto a Rússia insiste em enviar uma delegação, Kiev exige conversar diretamente com Putin. Um jogo de interesses onde cada movimento é calculado e cada recusa, uma desculpa pronta para culpar o outro lado. E como se não bastasse, os Estados Unidos dão um passo que pode abalar o sistema de sanções global. Trump, em uma jogada inesperada, anuncia o fim das restrições à Síria, abrindo precedente para que outros regimes sob embargo respirem aliviados. É hora de dar a eles uma chance, declarou o ex-presidente durante visita à Arábia Saudita, onde, aliás, cometeu um desastre diplomático ao recusar o tradicional café árabe, um gesto visto como afronta máxima. Para disfarçar o constrangimento, um canal local chegou a fabricar um vídeo falso com inteligência artificial, mostrando Trump aceitando a bebida. Mas a internet não perdoa, as imagens originais vazaram, expondo a manipulação e o desrespeito. Enquanto isso, a Rússia colhe o que plantou. A base naval Flamingo, no Sudão, um projeto bilionário que deveria marcar o retorno de Moscou ao Índico pela primeira vez desde a URSS, vira alvo de seus próprios ex-aliados. Os amigos de Wagner, antes financiados pelo Kremlin, agora atacam com drones a infraestrutura que o próprio dinheiro russo ajudou a construir. O irônico? Quem antes armava os rebeldes hoje apoia o governo sudanês, em troca de uma base estratégica. Mas o jogo virou, e o que era para ser um trunfo se transforma em ruínas antes mesmo de ficar pronto. E a China? Enquanto o mundo se distrai com crises regionais, Pequim avança silenciosamente, tecendo uma teia de influência que já abrange da América Latina à África. Não com tanques, mas com cheques. Não com ameaças, mas com promessas de um futuro compartilhado, um eufemismo para um novo bloco anti-ocidental, onde países cansados das sanções e pressões encontram um novo líder. Os Estados Unidos assistem, preocupados, ao crescimento desse gigante que já não se contenta em ser fábrica do mundo, mas quer ditar as regras do jogo. Essas são as histórias que definem nosso tempo. Conflitos que se entrelaçam, alianças que se rompem, decisões que podem mudar o rumo da história. Em um mundo onde a lealdade é volátil e os interesses se sobrepõem, ficar informado não é opção, é necessidade. Porque o que acontece hoje em Moscou, Pequim ou Washington reverbera amanhã em sua vida. E a próxima jogada pode ser a mais perigosa de todas. A autonomia não é um privilégio, é a herança de quem se recusa a curvar-se. O desenvolvimento não é um favor, é um direito inegociável. A justiça não é um sonho, é a demanda urgente de um mundo cansado de ser governado por regras escritas à revelia dos que mais precisam.
Quando o líder chinês anuncia 5 programas para unificar a América Latina e o Caribe sob a bandeira de um futuro compartilhado, o que ele realmente propõe é um pacto: juntos, podemos ser mais fortes do que eles jamais permitiram que fossemos. Não é coincidência que essas palavras ressoem com tanta força em um continente que há décadas sente o peso das promessas não cumpridas e das intervenções disfarçadas de ajuda. A mensagem é clara: existe uma alternativa. E ela não vem de Washington. Enquanto isso, a história se despede de um homem que encarnou, como poucos, a essência dessa resistência. José Mujica não morreu, ele partiu, como viveu, sem pompa, sem fortunas, sem a necessidade de provar nada a ninguém. O presidente mais pobre do mundo deixou um legado que nenhum banco central poderia comprar e nenhuma campanha de marketing poderia fabricar. Um homem que preferiu a verdade ao poder, a simplicidade à corrupção, e a liberdade à segurança de um palácio. Ex-guerrilheiro, torturado, preso em masmorras onde muitos perderiam a sanidade, ele emergiu não para vingar-se, mas para governar. E governou como quem sabe que o verdadeiro poder não está nos decretos, mas na capacidade de devolver dignidade a um povo. Legalizou o que era tabu. Desmascarou o que era ocultado. E provou que um líder pode, sim, viver com quase nada desde que tenha tudo o que realmente importa, a confiança de quem o elegeu. Não havia contas no exterior, nem propriedades, nem escolta. Apenas uma esposa, uma cachorra velha chamada Manuela e a certeza de que a história não é escrita por quem acumula, mas por quem ousa distribuir. O mundo inteiro o chamou de louco. Hoje, chama-o de inquebrantável. Cannes, França, a passarela vermelha do festival de cinema mais cobiçado do mundo volta a brilhar. Mas enquanto as câmeras captam sorrisos e vestidos de milhares de euros, uma pergunta persiste no ar: quantos dos que aqui desfilam ousariam viver como Mujica? Quantos trocariam o glamour efêmero pela marca indelével de quem mudou, de fato, a vida de alguém? A cortina se fecha, os holofotes se apagam, e a verdade permanece: as histórias que importam não são aquelas que ganham palmas, mas as que fazem tremer os poderosos. E hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de mais Mujicas e menos espetáculos.